Enfim, venho voltando aqui para falar sobre sonho. É muito mais um questionamento do que mesmo um, um dizer mais assertivo, porque eu estou aqui mesmo para questionar e para trazer, jogar a luz sobre alguns questionamentos. Um deles é sobre o sonho e o desejo de uma geração e de uma galera em se concursar, ser funcionário público, né? E muitas vezes não sabe a natureza do que implica isso, porque você acaba vendo um perfil de pessoas que estão dentro do funcionalismo público, tratar o funcionalismo público como se fosse coisa privada, ou que o desejo fosse que operasse como coisa privada. Pelo que rege o funcionalismo público, no sentido de os princípios básicos, transparência, eficiência e impessoalidade. Até que ponto o sentido aqui, e eu vou falar novamente idealmente, eu estou falando no sentido de utopia, até que ponto a gente trata o serviço público com impessoalidade ou como transparência ou como eficiência. E essa eficiência, o parâmetro está vindo de onde? Enfim, é saber que a natureza do serviço público, pelo menos idealmente, ela vai estar falando de um lugar de produção de um serviço ou de algo que vai estar falando sobre o bem comum, sobre o bem de todos, sobre o bem de uma coletividade, sobre o que é produzido a partir de um desejo coletivo. As políticas públicas estão para isso, e muitas políticas públicas elas podem demorar até 20 anos para serem implantadas. O que eu estou querendo dizer com isso? A eficiência é quantidade ou qualidade? Primeira pergunta. Segunda, por que que muitas pessoas que a gente vê dentro da lógica do funcionalismo público, elas introjetam em que é importante privatizar. É muito fora da minha cabeça, eu queria entender porque é que pessoas que estão dentro do serviço público desejam que outros setores ou outros órgãos ou o próprio órgão que trabalha ele seja privatizado. De onde vem esse desejo? Fora essa lógica doida de internalização desses desejos que vêm do grande capital. E pontuar de uma forma até inocente e de uma forma até utópica. Novamente, eu estou falando de um lugar de utopia. O serviço público ele está muito mais preocupado como serviço ou como produção de um algo pelo bem de uma coletividade, é o bem das pessoas. E todo mundo fala isso, mas grossamente é isso, né? Aglutinando é o bem tanto do servidor, de quem trabalha no funcionalismo público, quem é servidor, como quem vai estar recebendo na outra ponta, né? O senhor que vem de um lugar distante para receber um serviço, seja no CRAS, seja no CAP, seja em qualquer secretaria. Eu estou falando num âmbito mais fechado e mais local de município, mas isso se aplica às esferas estaduais e federais também. O Estado, noção de Estado como estrutura, né, burocrática. E a funcionalidade do serviço privado é produzir serviços e produtos e o objetivo é lucro. O objetivo final do serviço público não é lucro, enquanto da empresa privada sim é o lucro. E os parâmetros de tratamento das coisas das pessoas não pode ser o mesmo, não bate de forma nenhuma. Enfim, e repensar esses três princípios sobre impessoalidade, sobre eficiência e transparência é primordial para que a gente, mesmo que no plano utópico ideal, a gente se reveja e reveja como a gente tem pensado tudo isso e agido, não somente pensado, mas também agido. Mas reiterando, o serviço público, a finalidade é o bem das pessoas, é o bem da coletividade, é o bem de todo mundo, aspas, né? Mesmo que o Estado tenha sido pactuado dentro de uma lógica neoliberal ou liberal, né? Foi pactuado por quem já tinha o poder. Mesmo dentro dessa lógica utópica, é pelo bem das pessoas. O produto final é a qualidade, é o bem geral de todo mundo, do cidadão. Estou falando que cidadão é tudo, né? Não é somente como a galera fala, fulano é cidadão, porque tem identidade, tem documento. Não, cidadão, que usufrui de algum serviço prestado pelo Estado. E
a finalidade do empreendimento privado é o lucro, diferindo aqui, idealmente, utopicamente, isso. Enfim, algumas ponderações e alguns questionamentos que eu vou deixando aqui.